Bom dia! Boa noite. Boa tarde! Você está no... Palavrinhando. Eu sou a Rosana Freneda. E eu sou Zeli Mazzolo. E a gente está aqui para... Palavrinhas. Vamos ativar? Vamos lá. A gente sorteia a palavra depois da vinheta. Isso. Então vamos sortear. Enquanto eu sorteio, qual o recadinho, Rô? Meus pedidos de sempre para sempre. Curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e o mais importante, inscrever-se no canal. Junte-se a esse time de pessoas que se importam com outras pessoas. Vamos lá? Vamos. Infância, galera. Infância. Infância. O que se dirá Vamos sobre lá. a infância, Rô? Oh, meu Deus. Vamos lá. Aqui. Infância. Vocês percebem que aqui tá tudo meio que diferente, né? Vou contar o segredo para vocês, o palavrinhando itinerante. É verdade. Infância. E textinho, galera. Textinho. Substantivo feminino, a infância. 1. Etapa da vida humana que vai do nascimento à puberdade. Puerícia. Não, puerícia. Meninice. 2. As crianças. 3. Figurativo. O primeiro período de existência de uma instituição, sociedade e etc. E tal. Eu falei que era textinho? Engraçado. Tudo que é extremamente importante é textinho. Bom, porque não adianta florear, né? É ponto. A infância, gente. A infância é o período mais importante do nosso desenvolvimento intelectual, cerebral. Emocional. Eu acho que é cerebral, emocional. Então, a gente tem dentro dos estudos, a gente tem a primeiríssima infância, que vai de 0 a 3 anos, e temos a primeira infância, que é até os 6 anos. Então, e o período mais enlouquecido é do 0 aos 3 anos, no sentido dos circuitos neurais, do processo aí do cérebro. Então, a infância ela é muito mais do que a gente enxerga, principalmente dentro desse processo aí do desenvolvimento cerebral. Então, é importante a gente ter esse olhar, esse conhecimento. Foi essa fase de 0 a 3 que foi objeto da sua tese, né? Da minha tese da neurociência. E exatamente nesse processo da aprendizagem, do emocional que você falou. O quanto o emocional da criança está diretamente relacionado à aprendizagem dela. Então, se ela vive num lugar estressante, ela vai ter... não que ela não vá aprender no mundo adulto, vai. Mas ela vai ter aí, talvez, algumas rupturas, algumas lacunas da aprendizagem, coisas que ela deveria aprender nessa faixa etária, né? De 0 a 3, ela não vai conseguir aprender por conta de estar num lugar, meio ambiente estressante, violento, né? Ela vai se sentir insegura, né, Rô, também? Tem insegurança, porque aí você vai trabalhar com medo, com raiva, e são todos processos emocionais que é como se fosse bloqueios mesmo, dessa parte cerebral do aprendizado. Então, a gente tem lá, né, o desenvolvimento tem, não que seja uma regra, que a criança é um quadradinho, mas você tem lá, até X tempo ela tá falando, até X tempo ela tá andando, até X tempo ela tem tantos vocabulários. Então, você tem aí um quadro, que é claro, ele não é fechado, porque também tem variante de criança para criança, mas existe aí um quadro a ser observado, principalmente para quem é cuidador de criança, para quem pai e mãe, os próprios médicos. Lembra, se você é mãe,
Você vai lá no pediatra, a primeira coisa que o pediatra faz é pesar e medir para ver se está dentro da curva do acompanhamento, se está crescendo muito, não está engordando, enfim. Então, existe aí umas regras da infância de aprendizagem. E a gente está falando de aprendizagem porque, afinal de contas, né? As duas malucas aqui. Eu carrego a ideia de infância como o início de uma vida e assim é o alicerce de uma vida. Eu enxergo, É a base. nunca estudei a infância como objeto tão minucioso quanto a Rô, mas eu como pessoa entendo a infância como um alicerce, o quanto é importante quem convive com crianças passar a elas boas atitudes, né? Um ambiente seguro, exemplo, inspirador. No episódio do Bavini, ele falou uma coisa quando se referiu à ancestralidade que me tocou, sabe? Ele falou, o filho tem de ser melhor que o pai, porque senão não houve evolução. Olha a responsabilidade que é você... cuida de criança, você direcionar uma vida, inspirar uma vida, né? Eu sou um ponto fora da curva, é um testemunho, né? Eu não senti a minha infância. Parece que eu tive uma infância meio que roubada. Não porque meus pais não eram exemplos para mim, mas porque eu tinha a necessidade, eu sentia dentro da minha cabeça infantil que eu tinha de ser mais madura do que a minha própria idade. Então, engraçado que naquele livro que faz as perguntas lá que nós passamos num episódio anterior, tem lá quais as brincadeiras de infância. Eu não me lembro de brincadeiras de infância. Eu brinquei bastante. Né? Eu lembro, se naquela época nós brincássemos de casinha, eu era a mãe. Bom, isso também, né? Isso sim. No sentido de que é a mais madura, é a que comandava, é a que tinha... A controladora. A mais velha, né? Eu era uma... Já falei isso várias vezes para vocês. A minha vida não tenho o que esconder, porque foi um aprendizado, uma escola, a Rosana é testemunha dela. Mas, assim, eu tenho medo de boneca. E isso remete a alguma coisa de lá. Algum trauma que você passou ali e que você não sabe qual é. Exato. Mas tá registrado, né? Então, por isso que eu vejo a infância como algo tão significativo e importante para o ser humano. E, às vezes, eu testemunho tanta negligência. Tanta negligência, é falar em voz alta com a criança, aquela postura de comando, sabe? Não de boa influência, de inspiração, mas sim de comando. Enquanto você estiver sob meu teto, eu mando em você porque eu quero. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu quero, porque eu tô mandando. Eu acho que são... Mas isso são resquícios, né? Sim. Do passado ainda, né? A gente vai repetindo, A gente vai repetindo. Mas já não tão igual, a gente repete, mas a gente vai aprendendo coisas novas e vai tentando trazer essas coisas novas, né? Porque foi o que você falou, a infância, o cérebro infantil é a base, é como se a gente, imagina você construindo uma casa, então você não tem como erguer, as paredes e o teto, se você não tem a fundação, o alicerce. Bom, porque se na hora que você botar as paredes, aquilo vai cair, vai vir por terra. Então, a infância, ela é o período mais importante da nossa vida. Da nossa formação. Da nossa formação. Porque é quando o cérebro tá ali, trabalhando a milhão, é o momento que mais tem sinapse, né, que é a informação de um neurônio para o outro, é o momento que os neurônios estão enlouquecidos, é o momento de dispensar. Deixa eu aproveitar a minha neuro aqui. Rô, e é uma esponja, né? Por isso que eles falam que é esponja. Porque tudo, a criança capta tudo. Gente, é tudo. É para onde você está olhando, ela sabe, se bobear, ela sabe até o que você está pensando. Então, você falou aqui... Aí, daqui a pouco ela tá repetindo lá na frente, daqui 2, 3 dias ela tá repetindo, você fala, nossa, como meu filho é inteligente. Não, toda criança é inteligente, né? O seu filho, a gente tem mania de bater no peito e falar, né? Ai, a minha filha é tão inteligente. Toda criança é, porque o cérebro dela tá ali
Porque como é que os neurônios funcionam? Da onde vem a informação? Vem do lado externo, vem do meio ambiente em que a criança está inserida. Então, o que ela ouve, né? O que ela pega, o que ela sente, tudo isso a gente capta pelos órgãos do sentido, né? Pelos nossos 5 órgãos do sentido, e isso vai para o cérebro. E aí, as conexões neurais. Então, por isso que se fala, né, que a criança é uma esponjinha. Porque ela tá recebendo ali tudo. Ela tá captando toda essa informação. E tá um borbulhão aqui, porque é o momento mais ativo do cérebro. É neste momento aí. Até os 6 anos o negócio pega fogo. Do 0 aos 3 é o primeiro, né? E depois até os 6. Depois dos 6 anos a atividade já começa a diminuir. Percebe? Então, é neste momento, o momento da infância, que a criança tem a sua base. Ah, quer dizer que ela não, ela vai aprender, só que com mais dificuldade. É a história de aprender uma outra língua, Rô. Por que que é legal você começar a ensinar desde pequeno, desde a infância, uma outra língua? Na brincadeira, né? Sempre brincando, sempre jogando com as palavras. Porque o ouvido dela tá tinindo. Então ela vai aprender a segunda língua sem acento, sem acentuação diferenciada, sem sotaque. Eu até falei esses dias, né? Sem como é que é a palavra em inglês? Esqueci agora. Eu acho que é uma palavra bonita. Então é o momento de se aprender uma segunda língua. Quer dizer que quando eu tiver 16, 17, 18 anos eu não vou aprender? Não vai! Mas é mais sofrido, é mais difícil. Já carrega os ranços da Tem ranço, então trauma, é mais difícil. Então, concorrência entre alunos. Isso. E assim, já foi provado hoje, né? Porque antigamente dizia-se que quando você velho, quando você tivesse velho, você não aprendia nada. Não, hoje está provado que a gente aprende o tempo todo. Mas é que essa fase da infância aí, da meninice, é a fase mais importante, é a fase mais gostosa da nossa vida. A Rose diz, né, que ela não teve. Eu brinquei bastante, Rô. Brinquei muito na rua. Brinquei, inclusive, o mais que eu fazia ali era brincar com a molecada. Adorava brincar com os meninos. Sempre gostei mais de ficar brincando com os meninos. Então era bolinha de gude, era pipa. Brincava de casinha também. Eu também era mãe. Só que eu era uma mãe muito assim, muito rica. Eu quero ser mãe, sabe? Não, eu eu vou ser a mãe. A mãe. Mas enfim, eu lembro que a minha mãe fazia bolo, eu fazia batizado da minha boneca, batizava a boneca, eu nem batizada era, olha que louco, nem sou batizada, né, inclusive. Então, mas eu batizava minhas bonecas, fazia festa de aniversário para minhas bonecas. Ai, que fofo. Com bolo, com que tudo. Fofo. E lógico que era minha mãe que fazia, porque eu era, né, eu lembro que eu brinquei de boneca provavelmente até uns 12 anos. Aí depois mas até uns 12 anos, a minha infância foi prolongada. Você cuidava dos seus bonecos ou arrancava o cabelo? Não, cuidava. Nunca pintei boneca, não teve aquela coisa de pegar canetinha e ficar pintando nada. Mas boneca tinha roupa de crochê, de tricô, que minha mãe fazia. Minha mãe costurava a roupa pra boneca, porque eu pedia, ela costurava. Então, até os 12 anos eu brinquei bastante. Aí depois, ladeira abaixo. Porque foi aí que eu me tornei adulta, né? No sentido de começar a ter que ajudar a limpar a casa, responsabilidade, sabe? Eu não tinha até essa idade, mas depois eu tinha louça para lavar, o banheiro para limpar. Aí então eu comecei a... Se você não foi uma Jade Picon, né? Que nunca varreu casa. Nada, imagina. E na minha casa era... Não sei se vocês lembram disso, mas a minha mãe, o piso era de madeira. E ela passava aquela cera, a cera mesmo, que nem essa cera de carro, você passava no chão. E para dar brilho, era um escovão. Pesado. Era escovão que chamava, não era? Escovão. Imagina um ferro, imagina o formato de um ferro, só que ele era todinho de ferro, pesado. Com cabo, e a gente ficava ali com aquilo. Imagina eu com aquele negócio. Que ódio que eu tinha aquilo. Até que, graças a Deus, inventaram a enceradeira. Aí era elétrica e ficava mais fácil. Mas é isso mesmo. Acho que o recado é esse, né, Rô? É a importância da infância. Não só para brincadeira,
mas para a base Os mesmo. exemplos, a inspiração. Eu falo que eu não tive infância e isso é óbvio que foi trabalhado em mim, mas é porque eu vim errado, eu vim com uns 25 anos. Você já de veio, bebê. né? Você veio Eu já mais... vim em Matusalém, né? Não foi porque minhas irmãs brincavam muito, é que eu me via meio que com a necessidade de ter uma postura mais madura. Não que alguém, minha mãe, meu pai, minhas irmãs me pedissem isso, mas era muito natural de mim. E hoje eu observo a infância e isso me remete. Quando caiu esse tema, eu falo o quanto é importante, porque não é porque eu não tive, ou eu pulei fase, ou sei lá o quê, que eu não percebo o quão importante é se permitir que a criança seja criança, sabe, Rô? Porque Sim. também tem esse viés. Ah, Hoje sim. você vê crianças com 4, 5 anos vestidas de mulher. Não, e cheias de Cheias responsabilidade, agenda de cheia. agenda, né? É balé, é natação, é inglês, é chinês, né? Sudoku. Não, aquele outro Kumon. Kumon. Enfim. Sem tempo para ser criança. Sem tempo para ser criança. E a gente tem que dar. Existe o tempo. E a aprendizagem, ela se dá na brincadeira. Né? Então pode brincar muito e através da brincadeira levar a aprendizagem. Mas esse tanto de responsabilidade para a criança, e leva para cá, e leva para lá, e leva aqui, e leva ali, é estressante para a criança. Ela até gosta porque ela tem os amigos, mas é estressante porque ela não tem tempo para ela, né? Então, é justamente isso, para ser criança. Fazer né? criança, que a criança ela deve ter o espaço dela para ser criança, para ela usar, trabalhar o mundo imaginário dela, trabalhar o mundo simbólico dela. Então, é muito engraçado porque a gente acaba dando para as crianças, né? A tecnologia na mão delas, o computador, o iPad, o iPhone, os telefones, enfim. E a gente não percebe o quanto que nós estamos tirando o tempo dela com isso. Até tem um estudo que até os 2 anos é importante que não se dê aparelho celular na mão da criança. Televisão, o mínimo possível. E a gente acaba, né, empurrando essas coisas para as crianças, empurrando. Porque tá no celular, tá quieta, tá né? quieta, né? Eu tô vendo minha novela, tô fazendo... E é extremamente prejudicial. Né? Às vezes não, você precisa fazer suas outra coisas, mas é extremamente prejudicial para o cérebro da criança você dar um aparelho até... Depois dos 2 anos, você começa a inserir, e aí, mas é com parcimônia, com tempo, controlar o tempo que ela fica. Então hoje o que nós estamos fazendo com as crianças? A gente está tirando, porque quando ela vai pro celular, tá vendo historinha infantil, não tem nada demais, porque tá lá, é para a idade dela. Só que a criança não está imaginando, porque ela já está vendo. Não está criando. Ela não tá, porque quando você ouve uma história, por exemplo, alguém contando uma história, você começa a imaginar aquilo, você constrói no teu cérebro o cenário da história, a cor, a forma. E aí quando o negócio está pronto, não tem imaginação, porque está pronto, ela já está assistindo aquilo. Então a gente precisa tomar muito cuidado mesmo e deixar a criança ser criança. Vamos deixar a criança ser criança e, né, saber lidar com a autoridade, né? Porque a criança também tem que saber limites, né? Tem que ter limite, a gente tem que aprender a colocar limite nas crianças. Porque senão quem vai mandar na sua casa é a criança, não é você, né? Então, mas tudo dentro do... Qual que é a palavra? Dentro do bom senso, da normalidade. A criança tem que saber que existe alguém que está direcionando, que está tomando conta. Porque a criança, ela precisa de alguém para essa orientação. Porque ela não tem maturidade, né, para saber o que é certo, o que é errado, enfim. E quando você põe um limite, um não, você, de uma maneira interessante e inteligente, a criança explicando, se sente, né? E a criança se sente segura, inclusive. Tem alguém zelando pela minha segurança, pelo meu conforto, pela minha integridade, né? Então o limite ele é importante, é necessário para justamente a criança entender que, olha,
Papai e mamãe estão cuidando de mim. E aquela coisa, não, por que não? E explicar o porquê não. Na linguagem que a criança entenda, mas explicar. Não dizer, por que não, eu mandei ponto. Aí não rola. É não, aí você explica. É não por conta disso. E a criança vai entender. A gente é que acha que não, mas ela entende. Ela vai tentar te sacanear. Vai gritar, vai se jogar no chão. Ela vai usar os recursos que ela tem para te manipular. Eles são bons nisso. Mas se você for firme, mas amorosamente firme, né, a criança não vai surtar. A amorosidade é tudo. Amorosidade eu amei. firme. Eu amei. Amor? Amei a palavra, amei falar sobre isso, acho interessante, importante. E é importante que nós, adultos, saibamos o quanto nós somos importantes na formação das crianças que estão ao nosso redor. Né? Ninguém aprende pelo blá blá blá, a gente aprende pelo exemplo. E que sejamos exemplos. Exatamente. É isso? Falamos? É isso, falamos. Então tá bom, então vamos desativar? Vamos desativar. Mas antes... Vamos ativar o sininho. Boa. Vamos nos inscrever no canal. Precisamos de vocês para evoluirmos, desenvolvermos. Como é que é? O Learn Long... Lifelong Learning. É isso aí. Então inscreva-se que a gente pode ajudar você nesse aprendizado contínuo. Isso. E vem conversar conosco. Venha. Compartilhe, né? Inclusive, isso, também. Compartilhe, achou conteúdo interessante, manda para uma mãezinha, manda para um papaizinho. É isso aí. Né? Vamos para voltarmos. Vamos para voltarmos no próximo episódio, tá bom? Beijo, gente. Desativando. Beijo. Pá. Tchau. Tchau.